Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus e os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus abençoe de uma maneira tremenda e poderosa. Eu quero aqui continuar com o meu testemunho, Testemunho muito grande, tem muitas experiências, testemunho espirituais, mas eu quero contar um pequeno testemunho, Eu tenho muitos testemunhos, muitas revelações da parte do Senhor, a qual ainda não tinha falado, Já recebi bastante revelação do Senhor, mas não tinha ainda resolvido revelar também, gravar, Mas eu quero aqui compartilhar rapidamente para nosso elevo espiritual, nossa edificação, esse pequeno testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em 2019, eu já vinha bastante tempo como missionário, na primeira parte eu tinha falado, E fui sair da minha cidade e fui enviado para outro campo, e chegando nesse campo, passei pouco tempo como missionário lá, eu e minha esposa, e quando foi uma certa noite, eu escutei algumas vozes como se fosse vozes assim, estranhas, pessoas como se estivesse no quintal, na área, da casa, que era a casa pastoral. É como se fosse pessoas que estivessem com maracá. Eu me lembro assim como se fosse numa tribo de índio que eles ficam aquela, chacoalhando ali o maracá, e como se tivesse dois falando ali algum repente um para o outro. E eu fui abrir a janela na curiosidade, e eu escutei, na verdade não vi nada, só escutei aquelas vozes falando. E na verdade, depois, com o tempo, fui descobrir que era a voz do inimigo. E no momento que eu abri aquela janela, eu senti aquela frieza entrando no meu estômago. E também fechei, não dei muita importância, eu não tinha muita experiência nesse campo, Fechei a janela e voltei a dormir. Pois bem, quando foi 5 horas da manhã, eu acordei com um escorpião andando, no meu pescoço, andando aquela coisa. Acordei 5 horas da manhã, aquela coisa quente. Quando eu bati a mão, fui picado imediatamente no braço, e estava tudo apagado, é lógico, escuro. Acendemos a luz e quando olhamos, eu e minha esposa, era um escorpião amarelo. Uma região bem fértil para esse tipo de inseto, Era muito... Ali tinha uma serra, pé de serra, a gente morava perto de pé de serra, um lugar bastante mata, pedregoso, onde aparece geralmente esse tipo de inseto, aranha caranguejeira, que chama, o escorpião amarelo. Geralmente é esse escorpião amarelo. Então acontece muitos acidentes, crianças morrem, lavrador, pessoas que trabalham na roça, geralmente são picadas nisso aí. Só que eu não fui socorrido na hora, sem tomar algum tipo de remédio. Isso desencadeou uma série de problemas e fez com que a gente voltasse para nossa cidade, a cidade atual que eu estou. E fomos dispensados do campo missionário. E fiquei sofrendo, com problemas, aceleramento no coração, muita tontura, calafrio. Era aquela coisa terrível. E eu, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a orar, me consagrar. Eu me lembro que eu passei 5 meses, isso em 2019, comecei 5 meses em campanha orando ao Senhor. Era de manhã, era de tarde, de noite, na madrugada. E eu não dormia também, Não dormia nem de dia nem de noite. Não conseguia dormir.
E comecei a buscar o Senhor, até que um dia eu tive uma ousadia que Moisés teve, né? Moisés, ele pediu para ver a glória do Senhor. Senhor, se eu achei graça diante de ti, me mostra a tua glória. E eu fui pedindo isso. Então é muito importante que a gente tenha cuidado do que a gente vai pedir ao Senhor, porque tem coisas que são muito pesadas, é uma coisa muito séria. Quando a gente se relaciona, essa intimidade com Deus é uma coisa muito séria. E eu comecei a clamar, disse, Senhor, eu quero ver uma gotinha, porque eu estava sentindo, assim, eu na verdade, as pessoas olhavam para o meu estado e diziam, isso aí não tem jeito, né? Que eu estava sofrendo muito, o coração do nada acelerava, pressão caía, sentia muito calafrio, tontura. Eu não sentia seguro, eu pensava mesmo que eu ia morrer. Mas eu comecei a clamar ao Senhor, comecei aos pés do Senhor, e no momento que, louvado seja Deus, que eu tive essa coragem, essa audácia, e eu disse, Senhor, eu quero pelo menos ver uma gotinha da tua glória, assim como o Senhor mostrou para Moisés. E no momento que eu clamei isso, por vários dias, eu me lembro que eu fui visitado dentro do meu quarto, aonde eu estou, pela presença do anjo do Senhor. E eu fui arrebatado em espírito, né? O arrebatamento em espírito, e tomou todo o meu corpo. Quando eu acordei, já estava no mundo espiritual, e ali ele mostrava várias coisas para mim, e uma delas que eu não esqueço, ele disse, ali que fica o Senhor. Quando eu olhei, é ali que é o trono do Senhor. E no momento que o anjo me apontou aonde ficava, ele disse, você não pode ir lá. Aí eu olhei, ele disse assim, ali é aonde fica o Senhor, o trono do Senhor. E no momento que eu olhei, aleluia, ali eram muitos raios, relâmpagos, trovões, e eu vi aquela glória maravilhosa. Foi fração de segundo, irmão. E aí quando me dei conta, eu voltei ao meu corpo ali. Foi coisa rápida. E tudo bem, eu voltei, estava maravilhado de ver ali um pouco da glória de Deus. Foi fração de segundo. Quando eu voltei ao meu corpo, aí tentei ali relaxar um pouco à noite, não dormia, na verdade, durante esses 5 meses, sofrendo crise de ansiedade, que eu queria uma resposta, e o Senhor já começou a trabalhar aí. Por volta de 12:30, minha esposa estava preparando o almoço, quando eu senti de repente algo que vinha no meu estômago, aquela temperatura no meu corpo subindo, do estômago ao rosto, sentindo aquela quentura muito grande, irmão. Como se eu já trabalhei em padaria, em frente ao forno, e quando você estava ali, eu estava em frente à fornalha, eu sentia aquela quentura, né? Então você se afastava. Então era mais ou menos isso, um aquecimento no corpo, na frente, do estômago para o rosto, muito quente, muito quente. E eu me lembro que eu passei a noite inteira, o resto da tarde e a noite inteira, rolando. Eu teve que me despir, na verdade, porque eu sentia muito calor no meu corpo, muito quente, e eu chamava algum irmão e ninguém entendia, até que veio um pastor, ele foi orar por mim. Ele disse aí, Deus falou com ele, e ele disse, isso aí é o mistério de Deus, ninguém pode mexer nisso aí, Deus estava tratando comigo, porque eu tinha pedido para ver uma gotinha da glória de Deus. E aquela quentura tão grande no meu corpo, no outro dia saiu da frente, né, do estômago, do rosto,
foi para as costas, eu rolava na cama, e quando a gente foi tentar chamar alguma ambulância, né, para ir ao hospital, não conseguia, eu ficava bom, e era coisa espiritual. E resumindo, Deus depois foi falar: eu só não morri porque o Senhor realmente tem plano na minha vida. Ele disse: olha, tu tem um plano, porque tem ainda um rolo muito grande, um mistério, para testemunhar a minha palavra. Por isso que tu não morreu. O primeiro foi Moisés, o segundo foi você que sentiu essa glória, porque se você ultrapassa o limite, você não ia suportar. O próprio Senhor falou para Moisés: Moisés, homem nenhum viu minha face, ele não suporta a minha glória. E é verdade, irmão, porque o Senhor habita na luz inacessível. João viu, quando João viu a arca da aliança lá no trono do Senhor, ali trovejava, relampeava. Então a glória de Deus é muito poderosa. Então quando a gente for pedir algo, nós temos que saber o que nós vamos pedir. E graças a Deus, Deus mandou nós para o Goiás. Passamos um tempo difícil no começo, veio a pandemia, Deus mostrou a pandemia para mim, mas no meio de tudo isso nós prosperamos, ganhamos alma, pregamos nos hospitais, inclusive meu cunhado, que chegou a falecer por causa do coronavírus, foi um dos primeiros casos em Brasília, mas oramos, eu e outro pastor que foi um grande amigo, pastor Expedito, do DF, e ganhamos almas ali para o Senhor no hospital. Aleluia! E o Senhor me trouxe novamente para a minha cidade. Eu saí desacreditado, ninguém acreditava em mim, achava que eu estava louco, mas Deus, aleluia, desculpe, mas Deus abriu as portas. Aleluia. Hoje eu vejo o trabalhar de Deus, não é fácil. Quando Deus começa a te usar, muitos começam a te apedrejar, dizer que você está louco. E o Senhor abriu hoje as portas. E o Senhor sempre falando: eu vou te usar para as nações, vou te levar fora do país, para outras nações. E quis Deus hoje me colocar dentro de uma secretaria que recebe gente de todas as partes do Brasil e do mundo. Então eu quero dizer, é assim que Deus faz. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. Basta que nos colocamos na posição que Ele quer fazer, agradar a Deus e não aos homens. Porque muitas das vezes nós caímos na ânsia de querer agradar as pessoas, falar o que eles querem ouvir, para massagear o seu ego, e muitas das vezes nós desagradamos a Deus. Pedro mesmo disse: importa obedecer a Deus e não os homens. Então que esse pequeno testemunho possa edificar a sua vida, e por mais que você esteja passando por uma crise, como eu disse anteriormente, a palavra crise em chinês que eu nunca mais esqueci foi essa: perigo e oportunidade. No mesmo momento que vem um perigo, vem a oportunidade. Então Deus tem muito ainda para falar conosco. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço a todos.